Olá pessoal, Emerson Amaral, canal Dream Canadá, chegando para vocês com mais um vídeo aí com bastante informação a respeito de vir para o Canadá, cidade grande ou cidade pequena, seja em família ou seja solteiro. E hoje eu trouxe a presença ilustre do amigo que vive em Toronto. Presença ilustre do amigo que vive em Toronto, Douglas Neri. Oi gente, e aí, tudo bom? Então hoje a intenção desse vídeo é justamente levar para vocês informação para ajudar vocês na tomada de decisão, que estão no planejamento, já na iminência de vir para o Canadá. Para onde que eu vou? Vou para uma cidade maior, vou para uma metrópole, vou para uma cidade onde teoricamente eu poderia ter mais oportunidades de emprego, tanto eu quanto a minha esposa, enfim, ou vir para o Canadá para uma cidade menor, que, como vocês sabem, é o meu caso. Hoje eu vivo na cidade de Sarnia, província de Ontário, mais ou menos aí 3 horas de carro de Toronto. Uma cidade que de uma certa forma me acolheu muito bem, junto com a minha família. Eu tenho um filho pequeno e atrelado a tudo aquilo que eu poderia colocar no meu planejamento, tanto ele financeiro, em relação à cultura canadense, em relação às questões que eu poderia encontrar numa cidade maior ou numa cidade menor, eu acabei colocando na ponta do lápis em todo o planejamento e acabei decidindo vir para a Sarnia. Hoje eu estudo no Leamington College, que é um college público, com uma excelente infraestrutura. Douglas teve a oportunidade de conhecer um pouco da infraestrutura aqui da Leamington College, então ele vai poder até contar um pouco a respeito de como é que foi a experiência dele com essa passagem dele aqui pela cidade de Sarnia. E então é isso. Espero poder ajudar bastante vocês com essas informações. E vamos lá, Douglas, o que você pode nos informar a respeito de como você já vive já no Canadá já há alguns anos? 7 anos, né? 7 anos, em julho completam 7 anos. Então já tem bastante background, bastante histórico para poder mencionar pra gente. Como que o que você considera assim, quais são os aspectos principais para a galera que está nos assistindo e está na tomada de decisão de vir para o Canadá, dos principais fatores que eles podem colocar no planejamento deles na hora de escolher? Se é uma cidade pequena ou uma cidade grande, Isso. né? Bom, hoje eu vim para Sarnia, eu pude ver mais de perto muita coisa. Eu já tenho uma relação com o pessoal do Leamington College já por algum tempo, e foi, eu acho que uma das evidências que eu acho que você vai até gostar muito, porque assim, o fato da cidade de Sarnia ser bem menor do que os grandes centros, às vezes as pessoas podem pensar que tudo nessa cidade é menor. Exato, o Leamington College não tem nada de menor. Muito pelo contrário. Então, cidade pequena não significa instituição de ensino pequena, tá? Então, o primeiro tabu assim, que a gente poderia quebrar, ou um mito, seria isso. Não, não significa que a cidade não ofereça coisas imensas, né? E de uma qualidade absurda e com reconhecimento absurdo para as pessoas que querem vir para cá. Agora, na questão de vou para uma cidade pequena ou uma cidade grande, depende do que você vai fazer aqui. A gente falou, né, a respeito do Leamington College sobre então a questão de estudar, mas tem aquelas pessoas que vêm porque passaram já por um processo de imigração. Já vem com residência, né? Já vem com residência permanente. Normalmente essas pessoas já têm até em vista onde elas querem morar, eu sei, mas lá naquele momento, antes de aplicar, onde eu moraria? Aí, até conversando muito com você, fiquei pensando, porque no seu caso você tem família, né? Isso. Então, onde seria melhor, pensando no fato de ter criança, por exemplo, será que seria melhor criar uma criança num ambiente mais... A gente falou muito sobre isso, inclusive no vídeo lá no meu canal, né? Exato. De ter uma imersão canadense, real imersão canadense. Não dizendo que o contato com outras culturas, com outras nacionalidades seja um problema, não é isso. Mas aquele plano, aquele sonho que a gente teve, onde será que fica mais fácil para ter uma imersão? Pensando também na questão do idioma e tudo isso. Então aí eu arriscaria dizer que uma cidade menor, no caso de opinião, né, no caso a minha, numa cidade menor isso fica mais possível. E fica mais evidente também essa de você sentir, né? Essa diferença, né? Até o inglês mesmo, a pureza do idioma, porque o Canadá é formado por imigrantes, a história mostra isso e sempre é isso. Só que assim, no momento que as grandes cidades têm tanta gente que acabou de chegar, você vai perceber um inglês já com vários sotaques, o que faz essa nação ser uma nação linda e aí maravilhosa. Exato. Só que quando a gente está aprendendo o idioma, talvez uma cidade menor ajude muito nisso para a nossa pronúncia.
Então, isso seria mais uma vantagem então aí de uma cidade pequena. E esse foi um dos principais, desculpa te cortar, esse foi um dos principais fatores também que me ajudaram a escolher Sarnia para dar esse pontapé inicial no meu projeto Canadá. Principalmente por ser uma cidade menor, praticamente formada por nativos canadenses. Então, eu ainda não tenho, por mais que eu esteja fazendo college, mas não tenho o inglês perfeito, a fluência e tudo mais. Então, estar numa cidade onde dia após dia me proporciona um aprendizado dentro da própria cultura canadense, no idioma local, isso foi perfeito. Ajuda demais. Ajuda demais. Quando cheguei, eu sempre morei em Toronto, né, a maior cidade do país, mas eu fiquei por 1 ano e meio sem contato com brasileiros. Só que não foi assim, eu quero distância, não é isso. Foi pela questão do inglês. Eu tinha muito essa preocupação de como que vai ficar o meu inglês, sabe? Eu já tinha viajado para alguns lugares a trabalho, eu trabalhei na navio de cruzeiro, então eu pude perceber que as comunidades dos países, elas meio que se grudam, claro. Exato. E é ótimo, um suporte emocional e tudo isso, só que compromete um pouco na questão da aprendizagem do idioma. No meu caso comprometeria. Aí eu preferi não. Então eu pude ter, assim, uma imersão. Nas ruas, 7 anos atrás, já tinha muito imigrante, cara. Claro, já tem muito imigrante há muito tempo no Canadá. Só que hoje eu ouço mais, assim, português, inclusive, nas ruas. Eu moro no centro de Toronto. Inclusive, falando de cidade grande e cidade pequena, a gente está bem nos dois extremos. Exatamente, é o extremo, né? Que não é tão pequenininho assim não, Sarnia, não. Não, Sarnia tem mais ou menos aí uns 90 mil habitantes. É bem diferente de Toronto nessa questão de quantidade de pessoas. Só que tem tudo, que é outro ponto para cidade pequena. Tem tudo que a pessoa precisa. Eu em particular eu costumo dizer que Sarnia, por mais que ela seja, na teoria, como as pessoas consideram, menor, mas ela possui tudo, pessoal, que a gente precisa. Então, vir para Sarnia e achar que, não, mas eu vou viver numa cidade muito pacata, eu não vou ter nada para fazer, eu não vou ter lazer, não. Sarnia tem toda a infraestrutura, nós temos shopping, nós temos cinemas, nós temos praças públicas, nós temos todas as principais lojas, comércios existentes em Toronto, existentes em Vancouver, existentes, enfim, em qualquer outra metrópole do Canadá. Aqui você possui supermercados, então aqui a cidade ela não vai deixar você descoberto de nada. Você vai conseguir movimentar sua vida tranquilamente e vivendo numa cultura canadense por ser uma cidade nativa e que é perfeito. Ela é menor e ela é pequena, só que não é pequena em serviço, tem tudo, gente. Tudo. Eu não vim esperando que não tivesse nada. Eu já tinha vindo a Sarnia, mas foi muito rápido. Foi só para um festival que teve aqui de grego, que é uma outra coisa maravilhosa. Os festivais em cidades pequenas são bem diferentes dos festivais em cidades Inclusive, grandes. semana que vem começa até um de Poutine. Vai ter um festival de Poutine aqui. Então, é diferente. Park. É diferente, a chance de você conhecer as pessoas não é assim, tá parecendo que é um bairro, não. De conhecer todo mundo. Aquele fulano ali não fulano de tal. Isso não acontece nesse nível também. Em Sarnia, no caso, por exemplo, não é uma cidade microcidade, não é isso. É uma cidade muito bem estabelecida, todos os departamentos governamentais, todos independentes. Então não é região metropolitana de Toronto, é uma cidade realmente, então, que totalmente funcional. E no caso da cidade grande, aí tem que pensar, por exemplo, no meu caso, a gente está falando sobre valores de aluguel. Exato. Gente, ele estava falando que ele paga $1.100 de aluguel numa casa de 2 andares com 3 quartos, quintal e etc. Eu pago $2.100 por um apartamento de 2 quartos. E tenho sorte de só pagar isso morando no centro de Toronto, porque não é uma realidade achar apartamento assim mais. É bem mais caro, né? É bem mais caro. Pelo menos uns 2.700, digamos assim. Nossa. Quando não é mais caro do que isso. Então eu tive muita sorte. E eu sempre morei no centro de Toronto, então por causa disso também isso acaba ajudando que, né, o preço do aluguel. Agora, para uma criança, por exemplo, se for criar uma criança numa região central de Toronto, por exemplo, entendeu? É complicado. É muito complicado. Até para questões de para onde vai brincar, como é que vai fazer para poder... É complicado. Brincar onde, gente? No playground? Outra coisa, eu tenho cachorro, eu sou suspeito para falar isso, mas os prédios normalmente lá de Toronto, nos que eu conheço, tá, gente? Tem parque para os cachorros e não tem parque para as crianças. Olha isso. E tipo assim... Onde é que eu enfiaria meu filho, né? Tipo, como é com uma criança. Então a impressão que dá é que os grandes centros são feitos realmente para os adultos que estão naquela correria para resolver as coisas. Então eu sugeriria, se você está vindo para o Canadá com sua família, no seu caso, por exemplo, talvez fosse interessante analisar uma cidade menor.
E isso significa que você vai morar num lugar que tem uma qualidade de vida tão boa quanto ou melhor do que você teria nessa cidade grande. Isso aí é uma possibilidade. Agora, uma certeza que a gente vai te dar é que o seu custo de vida vai ser reduzido assim na metade. Você vai pagar muito menos para ter acesso à qualidade, a tudo isso. Agora, a questão do transporte... Podemos dizer que drasticamente, né? Drasticamente. A diferença é absurda. Eu só aprendi isso, claro, conversando com ele, né? Aqui, que ele me explicando a questão dos valores e tal. Então eu acho que depende do que você vem fazer no país, tá? Então, se eu fosse dar uma resposta a mais completa possível a respeito disso, eu diria, depende do que você vem fazer mesmo, com quem você está vindo. Se você está vindo sozinho, com a cidade menor, a cidade pequena ainda também é ótima. Só que fica um pouco mais fácil você se resolver na cidade grande do que seria se você tivesse com família. Exato. Porque os gastos são mais altos lá realmente. Eu acho que se resume a gastos. Você percebe que a gente tenta dar uns exemplos, mas tudo se resume a gastos. A questão de custo-benefício, exato. Custo-benefício. Quando você coloca na ponta do lápis, por exemplo, Sarnia é uma cidade, como eu falei, em torno de 90 mil habitantes, possui um college público, onde todos desejam, quando colocam no planejamento de vir estudar no Canadá, muitos optam por um curso de 2 anos. Então aqui nós temos um college público, uma excelente infraestrutura, que é o Golempton College, onde você pode fazer um curso de 2 anos na faixa de 20 a 20 mil dólares. Então assim, perfeito. Verdade. Quando você vai procurar um aluguel, aqui em Sarnia você consegue encontrar um aluguel, um apartamento de 2 quartos ou uma casa na faixa de 700, 750 a 800 dólares por mês. Entendeu? Gente, no meu caso, é possível Toronto. Sim, quarto, cara, uma cama. Exato. Tem gente que paga isso por uma cama. No meu caso, eu moro numa casa de 3 quartos, eu pago 1.100 dólares. Então, assim, qualquer outra região, por exemplo, que eu fosse morar com a minha família, para iniciar esse meu projeto, vindo estudar no Canadá, por exemplo, em Toronto, ou alguma região metropolitana de Toronto, consequentemente eu pagaria muito mais. Então, vale a pena vocês colocarem isso na ponta do lápis. Eu já vivo aqui em Sarnia já há mais ou menos uns 2 meses. Essa cidade me acolheu muito bem. Tem um grande diferencial, faz fronteira com os Estados Unidos. Então aqui a gente está a 10, 15 minutos, só atravessar a ponte, a gente já está na primeira cidade, que é Port Huron, né? Do estado de Michigan. E a mais 50 minutos de carro você chega em Detroit. E aqui no Canadá estamos a 40, 45 minutos de London. E como eu falei, é mais ou menos 2 horas e 50, 3 horas de Toronto. Então assim, e principalmente estamos dentro da principal província, vamos dizer assim, gente, do país. E isso é até interessante de você ter falado também, porque as pessoas falam assim, para eu morar num lugar que vai custar menos para eu estudar, por exemplo, eu vou ter que ir lá para o Atlântico. Eu vou ter que ir lá para os territórios dos Abu Dhabi. Estou inventando, gente. Mas lá para os territórios não sei do que. Nem sempre, gente. Porque aqui mesmo, dentro da província de Ontário, que é para onde, gente, está todo mundo vindo. Exato. O povo daqui vem para cá, entendeu? É lógico que eu não estou falando do 100%. Mas assim, as pessoas vêm para as grandes províncias, é porque aqui é a economia, é a principal província do país. Toronto, no caso, é a principal cidade do país. É onde está a capital do país. Ottawa. Exatamente. Ontário é a província onde a capital do país está, que é Ottawa. Então, assim, é realmente onde a maioria das coisas acontece. Claro que aí a gente está colocando um pouquinho de opinião, mas é baseado no que a gente pesquisa, o que a gente vê e o que a gente vive. Pode ter pessoas que discordem. No final das contas, as pessoas sabem disso, que realmente as pessoas que vêm do Atlântico ou de Alberta, os canadenses, eles acabam migrando, né, para esses lugares onde realmente o poder está, econômico, cultural também, mas o Canadá todo é cultura, mas é mais o poder financeiro. Percebem-se que tudo gira em torno da questão de custo de vida, porque aí a gente fala da qualidade. Exato. O que você vai ter? O que você quer ter de qualidade? Você quer ficar bem apertado, a não ser que você não tenha certas limitações financeiras, aí tudo bem. Se você já vem do Brasil, né, vamos dizer assim, com seu planejamento financeiro bem tranquilo, muito tranquilo, ir para Toronto, tá tudo bem. Eu moro em Toronto, vou dizer, não tem problema nenhum, tá tudo bem. Mas aí você tem que pensar que tipo de qualidade, que tipo de acesso você quer ter. Exato. Eu acho que se resumiria a isso. Para escolher qual cidade, for uma cidade grande ou uma cidade pequena, tenta combinar os seus interesses. Faz uma lista. Eu gosto disso, eu quero ter isso, eu exijo que tenha isso e aquilo. E aí você faz uma pesquisa, a cidade tal grande vai ter isso e aquilo. A cidade pequena tem isso e isso. Eu acho que você vai se deparar com uma situação que a cidade pequena oferece praticamente as mesmas coisas que a cidade grande. Porém, custo menor. E não deixando de usufruir pela qualidade da cidade
pode vir a me oferecer. E a gente não tá falando de morar do outro lado do planeta também não, Não. tá, gente? A gente demorou uma média de 3 horas para chegar aqui, eu parei, a gente teve que parar e tal. Então não é uma coisa assim impossível de acontecer também. Só que é que a cidade de Sarnia, por exemplo, ela é autossustentável, tudo tá aqui. Não depende de Toronto para nada. Para nada. Tá tudo aqui. Exato. Aí sim, se você for para uma cidade que não é assim, aí talvez sim. O que que tem nessa cidade? Então, no caso de Sarnia, no caso de Hamilton, por exemplo, que aí já é maior do que Sarnia, mas dessas cidades assim, você encontra uma estrutura. Aí sim, aí eu acho que você também concorda. Claro, tem que olhar a estrutura da cidade. Pode acontecer sim, de ter uma coisinha bem pequenininha, mas aí a gente tem que, né, pesquisar, fala com quem entende do assunto, para saber se alguém mora lá. Ele pesquisou, ele conversou com pessoas que já moravam aqui. Pesquisei muito. E assim, para você não encontrar determinadas coisas aqui em Sarnia, são coisas muito específicas. Oportunidade de emprego aqui nós temos. Sarnia possui uma grande plantas, né, na área de petroquímicas. É verdade. Então a gente tem muitas empresas aqui espalhadas na região com foco em petroquímica. Então, oportunidade de empregos tem. Não precisa ser Alberta então, né? Não há necessidade de ir para Alberta. Aqui em Sarnia tem oportunidades para isso. E não só nessa área, mas tem nas áreas de comércio, restaurantes, lojas. Eu como sou estudante, então assim, não dá nem para eu tentar... Eu sou analista de sistemas, com formação no Brasil. Então, não adiantava eu imaginar, não, vou chegar no Canadá, vou estudar e vou logo conseguir uma excelente oportunidade na área de TI. Enfim, eu já sabia que isso não ia acontecer. Os empregos entry-level, que é o que muitos estudantes buscam logo nesse início, eu particularmente já estou trabalhando, consegui um emprego part-time, trabalho num restaurante aqui da cidade, um restaurante muito conhecido. Minha esposa é da área de turismo. Inclusive eu já até mencionei para vocês nisso em outros vídeos meus. E já está trabalhando na área dela, está trabalhando num grande hotel aqui na cidade. Então assim, temos oportunidades, não precisem identificar que custo-benefício baixo, atrelado a um preço de um college, vamos dizer assim, baixo, só existem em outras regiões, em outras províncias, como muitas pessoas falam, nas províncias do Atlântico. Não, na província de Ontário, que como a gente já mencionou, é a maior província do país, temos a cidade de Sarnia, que pode proporcionar, e a mais importante, a província mais importante do país, tem a cidade de Sarnia, que com excelente custo-benefício, que pode proporcionar excelentes possibilidades para vocês. Isso vocês não precisam ter dúvidas. Verdade. Bom, então é isso, pessoal. Assim, esse vídeo é para mostrar para vocês que estão nesse momento de se decidir, vou para uma cidade maior, porque na teoria eu vou conseguir ter mais oportunidades, eu vou conseguir iniciar o meu projeto com maiores facilidades, ou vou para uma cidade menor, porque numa cidade menor talvez eu não vou conseguir encontrar facilidade. Não. Eu já vivo aqui já há mais ou menos 2 meses, o Douglas está aqui justamente para poder contar a experiência dele relacionada a isso, então vocês puderem entender do quão fácil é para vocês iniciarem uma vida de uma certa forma numa cidade menor. Obviamente, cidade grande tem as suas particularidades, por ser metrópole, enfim, tem todas as questões que não adianta a gente mencionar aqui, que vocês de fato já sabem, mas entendo que, principalmente nas cidades menores da província de Ontário, temos excelentes possibilidades, e aqui em Sarnia, na província de Ontário, vocês vão conseguir encontrar com certeza bastante oportunidades para dar uma alavancada no projeto de vocês. Isso mesmo. Douglas, eu agradeço a sua participação. Obrigado. Agradeço muito pela oportunidade. A gente gravou um vídeo também para o canal dele. Curtam, assistam lá no canal dele, Douglas Neri, com excelentes informações, conteúdos importantíssimos para poder ajudar vocês no Projeto Canadá, no planejamento de vocês. E curtam o Dream Canadá. Deixa a curtida aqui, gente. Isso. Inscrevam-se no canal. Se você veio lá do meu canal, escreve aqui, vindo Douglas Neri, tá? Coloca aqui no comentário. Exato. É legal saber disso. Ativa o sininho, se inscrevam no canal. Eu vou deixar o contato do canal na descrição do vídeo. Então curtam, assistam, acompanhem e até a próxima. Obrigado, tchau, tchau. gente. Tchau.